Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, Luísa e convidados. Nós estamos aqui com o Djavan. Nós tentamos gravar outras vezes, só que deu errado. Aí nos reunimos aqui na Universidade de Brasília. Estamos em frente ao RU, gravando esse vídeo, né, para falar sobre a história do Djavan. Para incentivar outros jovens, né, que moram na periferia, que querem mudar de vida, não sabem como, não tem aconselhamento, não tem direcionamento, né? Entender que não depende só de você essa mudança, depende da sua participação na comunidade. Não é se culpar por você ser pobre, estar envolvido assim com uma sociedade que tem crime ao seu redor, né? Não é uma culpa só sua, né? Não é culpa sua, não é só sua, ficou péssimo, né? Eu vou cortar Não, depois. Existem coisas mais complexas e aí o Djavan percebeu isso na adolescência dele, participando, né? Ele vai contar um pouco da história dele de vida para incentivar os jovens que acham que não tem saída para os problemas deles. Pode começar, Djavan, continua sua história, ajude esses é, jovens. acho que é boa noite, então, aqui na UNB, em frente ao RU, né, no estante universitário. Devido à tecnologia, nós com alguns problemas resolvemos aqui. Vai sair, o importante é o conteúdo, né? Sim, com A minha certeza. vida é um pouco de muita superação, porque eu tenho uma mãe que é índia, né, filho de índio, mas só que ele não foi criado, foi criado pelo meu avô, que era padrasto dela, mas criou desde que ele estava no... Desde quando ela nasceu. Ela, minha mãe é maranhense, meu pai é cearense. Eu nasci em Tucuruí, numa família de 9 irmãos. Tucuruí, Pará, onde tem a Eletronorte, a maior barragem 100% brasileira, né? E aí nasci lá, e quando eu já nasci, o meu ato de nascer já foi uma onda de superação. Porque minha mãe já tinha 8 filhos, e aí falaram, olha mãe, o, a médica falando, pela minha mãe falou isso muitas vezes para mim, olha mãe, nós vamos salvar a sua vida, você tem que cuidar dos seus filhos, sua gravidez é de muito risco. E eu nasci na fósforo, naquele processo que hoje é ter proibido. Aí eu sobrevivi, quebrei as duas partes daqui da cantareira, mas sobrevivi. Não tenho sequela nenhuma até hoje sobre isso. Foi um ato de nascença, então já foi um ato de sobrevivência. Aí logo acabou a barragem, a obra da primeira etapa da barragem do Curuí, que concentrou muitos trabalhadores, meu pai era carpinteiro, a minha mãe era zeladora do hospital lá, da Vila Permanente. Nós fomos a Belém à procura de novos sonhos, novas chances. Meu pai tinha pegado a indenização até razoável lá, com a perspectiva que em Belém a gente tinha mais oportunidade de vida. Chegando lá, nós estávamos alugando uma casa, já olhando casas para comprar. Quantos irmãos você tinha? Então temos 9 irmãos ao todos. Mas lá a gente foi com a gente 5, eles são casados, já estavam casados já, mais velhos. Aí, nisso, Vocês lá, chegaram em Belém, né? chegamos em Belém na década de 90. Aí foi no tempo que o Collor ganhou e fez um confisco nas poupanças. E o papai foi uma vítima daquilo. Quando o papai chegou, que ele estava com um projeto de construir alguma coisa, investir, comprar uma casa, criar uma perspectiva diferente para nós, né? Aí quando pegou, ele não aguentou, teve um derrame. Meu pai sempre pregou muita serenidade, ser sério, honestidade. Um carpinteiro, cearense, negro, né? Criado dentro daquele dos princípios do... Não era uma pessoa religiosa, mas era uma pessoa que pregava muito a responsabilidade, os compromissos com suas dívidas. Não gostava de dever ninguém. E aquilo foi um choque, ele teve derrame, aquilo pegou a gente de família, a gente se apegou às nossas fé. E nisso começou a minha saga em Belém ali. Eu fui vender Didim, que lá a gente chama de chopp em Belém. Quantos anos Eu você tinha tinha? 8 para 9 anos. Comecei a vender Didim, vender chopp, conhecer Belém assim, que veio do interior. Nunca nem tinha visto prédio acima de 4 andares. Lá e comecei a ver aquilo tudo e fui conhecendo ali. É só uma observação para o pessoal. Então, no caso, vendo a situação do seu pai, né, que teve um colapso emocional por causa Teve do confisco derrame, teve que do fazer uma colo. operação muito grande. Sim, e precisando ajudar, isso acontece com muita frequência no Brasil, né, infelizmente, pela desigualdade social e pobreza, que as crianças veem a dificuldade, veem a situação da família e sente necessidade de ir para a rua trabalhar, né? Muitas vezes não é porque a família é ruim ou porque o pai e a mãe é explorador, né? Nesse tipo de situação, a criança quer ajudar a colocar alimento em casa, né? Então foi uma questão de não tinha para onde correr.
e um Estado totalmente omisso, né? Porque além de não colocar políticas públicas eficientes, ainda tomaram de quem tinha pouco, né? Muitas pessoas passaram muito mal nessa época, porque Mas quem se tinha... mataram, muitos se mataram. Sim, nossa, eu tenho um amigo que o pai dele era funcionário dos Correios, aí pressionaram ele a pedir demissão, você acredita? Então, nesse período do Collor, né, aí, que eu tava até falando, que um amigo, o pai do meu amigo também foi obrigado a pedir demissão, e ele tinha um pouquinho de dinheiro na conta, e pegaram esse pouco dinheiro que ele tinha na conta, e desempregado, né, que ele é funcionário público, precisou pedir essa demissão forçada, e o pai dele enlouqueceu. Quem manteve a casa foi a mãe, porque o pai dele ficou meio doido na época, porque ele ficou assim, muito desestruturado, né? Um impacto muito grande, né? Muito Muitas grande. famílias. Ele ficou assim, em Olha, meu estado de pai demência, quase ele não morreu. conseguia trabalhar, não conseguia fazer. Não que ele não conseguia, porque assim, além de não ter oportunidade, ele ficou nessa situação. Assim, ele me contando, eu fiquei, meu Deus do céu. E quem manteve a casa foi a mãe dele, porque o pai dele ficou muito abalado. Assim, ele disse que não sabe. O pai dele falando depois, né, que deu uma melhorada, depois de uns anos, ele falou assim: eu pensei muitas vezes em me matar. Eu só não me porque eu tinha vocês para criar e eu fui buscando forças para conseguir me recuperar daquela quebra, porque assim todo o dinheiro que eles tinham juntado durante a vida para cuidar deles, né, A confiscaram. cola acabou com muitos sonhos de muitos trabalhadores. E aí, enfim, aí voltando para sua situação, né, seu Pois pai então, teve esse aí AVC falando, foi. e você foi Fui trabalhar. trabalhar, vender din-din lá. Aqui é din-din, lá em Belém chama chopp ainda, tem outro nome. Né? Trabalhar e hoje, só para dar um corte, para dar uma dentro, hoje quando eu vejo muitas crianças na rua vendendo, e algumas pessoas olham, olha, isso não é bom incentivar, não sei o quê. Mas em algum momento é o que ele tem ali. A única alternativa que ele tem é trabalhar de alguma forma. Vender flanela, às vezes pedir, reparar carro. Às vezes é a única alternativa que ele tem é aquilo, porque o Estado abandonou aquela pessoa. O Estado não deu estrutura. Eu fui abandonado pelo Estado. O meu pai estava se recuperando de uma cirurgia muito grande do dano que ele teve sem dinheiro. Aí foi na época que a gente foi morar numa ocupação chamada PA, que eu chamo PA, é Pará, Amapá, Roraima, Pará, Amapá, Roraima, Pá, é P com dois A. Pará, Amazônia, Amazônia, Amapá e Roraima. É o nome que chama esse bairro. Que foi na década de 90 a maior ocupação da América Latina. Um bairro super violento, a gente teve simulação do ar, não tinha mais condição de pagar aluguel. A minha irmã tinha recém passado no concurso da Guarda Municipal de Belém, mas ainda estava para ser chamada, fazer todo o treinamento ainda. E o dinheiro mesmo que tinha para comer era esse que a gente trabalhava. Aí se mudamos, um amigo do meu pai seguiu fazendo a sua pouca mudança numa caçamba. Nós tínhamos feito uma casa de madeira lá, 4x4. E onde é que vocês estavam morando? Era na Marambá, era num bairro periférico, mas no centro de Belém. Aí a gente foi para Ananindeua, que é a grande Belém, nessa ocupação no Pá. A gente foi morar lá, uma ocupação muito violenta na época, muito marginalizada pelo próprio Estado, porque estava à margem do Uma das Estado. maiores da América Latina Na na década de época, 90 né? foi a maior da América Latina. Então, e ali muitas pessoas foram para se esconder também. Tanto que quando inauguraram uma delegacia lá, na época que liberaram as terras, começaram, que até hoje está um processo de regularização, de ganhar o título mesmo da terra. Muitas pessoas já têm um processo, mas é um processo longo de cadastro, mas já está acontecendo. Ninguém nunca perdeu essa casa por causa disso, porque era muito grande. Não conseguia fazer um despejo lá, porque era muita gente mesmo. Entendeu? E a maioria no começo eram casas de taubas mesmo. Assim, até porque E pra sair de lá, como é que você saía a pé? De tinha um Bagé chamado Bagé, era o nome. O Bagé era um ônibus que ele fazia uma circulação de meia hora dentro do bairro e levava lá para o centro, chamado Cidade Nova 6, onde tinha uma linha de ônibus que a gente ia para outros lugares. Entendeu? Que era um ônibus gratuito. Tipo um circulado da universidade. Só que o número era Bagé. Até tanto que teve um ato lá que queimaram esse ônibus porque o pessoal queria o transporte público para lá. Esse ônibus foi queimado pela população. Entendeu? Aí nessa mesma época teve um assalto lá de um banco, alguns assaltantes de banco estavam morando lá. E a polícia pegou ele, teve tortura perigosa, fizeram ele comer fezes, esses ladrões. Pegaram a mulher do pessoa que estava envolvida no assalto do banco. que eles achavam. Ele queria ter prova, ele queria que forçasse a prova na forma de uma tortura. E fizeram as maiores escrotices. Não conseguiram arrancar as provas. Esse ladrão se sentiu tão humilhado, depois eles voltaram lá. E mataram todos os policiais que estavam no plantão. Delegados, As escrivão. pessoas foram torturadas. Todos, mataram todos que torturaram ele. Aí a polícia fez uma caçada a esse povo, uma caçada.
e matou todos, trouxeram ele como corpos, como troféu, todo baleado. E aquilo criou uma onda de marginalização da imagem do bairro muito pior ainda. Todo mundo tinha até medo de entrar lá. Como falava que morava. E foi lá que eu me criei, sobrevivi. E teve um tempo da minha vida assim que eu me lembro que eu trabalhei pra caramba. Comecei a vender jornal 3 da manhã, depois ia vender din-din e depois ia pra escola à tarde. Aí no tempo que o sucesso era Carla Pérez, via todo mundo com aqueles cadernos da capa, da Carla Pérez. Eu falei, mãe, eu quero um caderno desse. A mãe falou, tá, vamos comprar. Com 12 matérias, na primeira vez, roubaram meu caderno. Eu tinha uns 12 para 300. Foi o primeiro caderno que você teve? 12 matérias. Porque a mamãe tava aqueles cadernos simples, com bava 4, né? Pra toda matéria, uma dificuldade imensa, nossa. Como ainda é de muitos. E agora está muito mais, voltou a ter um índice de miséria muito grande. Por falta de política pública, assistência do Estado. E destruição da própria educação, né? Viu que ontem queriam privatizar as universidades, tinha que pagar para a universidade pública. Sim, eu vi. A que ponto chegaram de propor? Para taxar os ricos, né? Uma forma de taxar, só que, enfim. Aí nisso, foi roubado, eu fiquei chocado, triste. Fui lá com meus amigos que jogavam bola comigo. Eles falaram, Neguinho, tu tem que montar uma gangue para ti. Tinha uma onda muito de território, de gangue naquele tempo lá. Porque o que significava a gangue? A gangue era onde a pessoa tinha amigos e se sentia protegido. Uma falsa proteção. Porque eles andavam juntos e demarcavam territórios ali, andavam juntos naquele processo e um meio que defendia o outro, porque a polícia entrava lá para bater, espancar, sempre com aquele preconceito, aquele racismo estrutural que tem, que sem é preto, usa boné, tinha uma característica de quem era o provável ladrão, mesmo a pessoa não sendo, pela cor, pela forma que se usava e como se vestia. Aí aquilo meio que eu me andei com a galera, montamos uma gangue, demarcava, andamos. Mas teve um tempo ali que minha mãe era muito presente na minha vida. Ela estava viva hoje, meu pai que já faleceu. Meu pai também muito presente, pregava muito a importância do trabalho, a importância de estudar. A mãe falava, estuda, estuda, estuda. A minha mãe nunca cansou de falar isso, mas estuda, estuda. E isso fez uma diferença, olha. Teve um momento com um amigo meu se envolveu num crime, que assassinaram um jovem com confronto de gangue. Foi uma morte triste. E eu comecei a contar, fiquei desesperado, vi aquela coisa assim, que era uma criança, de repente eu me deparo com aquilo. E fui falar pra minha mãe. Mas aí te chocou a forma, assim, o fato dele ter morrido, a forma como ele morreu? É de me deparar com a vida, porque tudo pra mim parecia uma brincadeira e uma aventura. Que a gente sai de uma pré-adolescência, a seriedade da realidade. Aí veio e começa a imaginar aquilo, eu fiquei em choque, falei pra minha mãe me tirou de lá. Fiz eu morar 1 ano com a minha mãe. A minha irmã mais velha, que eu chamo de mãe também, que é um evangélico, muito fundamentalista, cristã. Aí eu voltei, foi muito bom para mim. Aí quando eu voltei para Belém de novo, eu já voltei com o pensamento. Aí eu conheci o Manifesto Comunista que um professor me deu. Aí logo Qual série? Eu estava na 7ª para 8ª série já, estava atrasado uns 3 anos, tudo isso. Na 7ª para 8ª série, Manifesto Comunista. Aí eu li, gostei, aí eu vi os discursos do Lula, isso me empolgava muito, eu vi assim, como ele falava com sonho, meu pai já falava nele, depois do Collor, vou votar no Barbudo, vou votar no Barbudo. Meu pai tinha muita esperança, que ele ficou muito triste depois que o Collor confiscou o dinheiro dele. E aí eu peguei, voltei para, ganhamos o Grêmio da escola, era muito popular no meu bairro, uma escola grande na época, uma escola que acomodava todos. A gente fez várias campanhas lá no tempo da ALCA, a área de livre comércio das Américas. Nós tínhamos uma campanha que era ALCA sim, ALCA não, para convencer os jovens a entrar no debate da ALCA, que teve o plebiscito organizado pela CNBB, Central dos Bispos Nacionais. E aí eu fui me engajando, e hoje eu estou aqui em Brasília, filho de uma índia, de um negro, que se formou numa instituição pública, Instituto Federal aqui de Brasília, que tem pós-graduação, que está se propondo a ideia do mandato coletivo. E eu digo a minha história de superação. Quando eu volto no meu bairro lá, onde a minha mãe mora ainda, no Pará, que é um bairro super legal hoje, bem organizado, tem um índice de violência, porque o norte ainda é muito violento. O Estado tem que rever essa política de segurança pública. Aí na volta lá, o pessoal fala, porra, Neguinho, tu venceu na vida, tu conseguiu, mas tu estudou. E o que é que a gente passa? Que a gente pode, e educação é tudo na vida, ainda mais do negro ali. O negro que sofre esse racismo estrutural em todos os espaços que nós estamos. A gente vai conseguir vencer isso quando a gente ser a história, tá no tempo da história, construir a nossa história e provar para a história. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer estudando, tendo conhecimento, porque o conhecimento, os estudos é a única coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. E hoje eu estou vivo,
com sonhos, eu ainda estou começando a sonhar, tenho que ter mais sonho, com sonho, construindo projetos, mil coisas aqui na capital do país, porque eu estudei e porque minha mãe insistiu nisso. Algum momento eu quase desisti disso. Algum momento quase eu achei que o crime compensava, que eu poderia ir para o crime, porque eu via as pessoas indo para o crime e se destacava mais naquele tempo. Eu olhava de longe, às vezes aquela dúvida batia na minha cabeça, porque o Estado só se encontrava comigo quando era para revistar, para bater, para perguntar, para duvidar. Esse era o Estado de segurança que sempre se encontrava comigo. Que hoje não acontece. Hoje, ontem morreu um jovem negro de 38 anos com gás, como se fosse a Câmara de Gás de policiais federais, pessoas bem remuneradas, que ganham bem, que eram para ser bem preparadas para o sistema de segurança pública. São policiais rodoviários federais, fizeram uma forma que eles imitaram o que Hitler fazia, né? Em pleno 2022. Então a gente tem que estudar, tem que se pôr no toco, tem que se propor a ser candidato a vereador, se propor a ser conselheiro tutelar. Nós temos que fazer direito de ser advogado, ser médico, ser sociólogo. Se meter na política, se meter na política, discutir a política pública, perguntar para o seu candidato o que ele vai fazer de melhor para o seu bairro. Porque é o seguinte, nesse processo é muito importante, porque o que a gente vê agora, chega algum descolado na tua quebrada, querendo ter um diálogo com você, de que fala, eu vou trazer cultura para cá, tu tem que falar para ele. Nós não precisamos de cultura aqui não, nós precisamos valorizar a nossa cultura que nós temos aqui. Porque nós temos artistas aqui que não têm oportunidade. E hoje, com esse aparelho que eu estou falando aqui, o celular simples, a internet, a gente pode fazer a revolução. Fazer revolução, contando histórias, inspirando as pessoas, dialogando com todo mundo, dando a sua opinião, porque o povo precisa se ouvir. Porque se você não falar, as pessoas vão falar que quem está fazendo isso está correto e a gente está acomodado. E eu acredito que nós não estamos acomodados. Nós temos muitas lutas. E nossa geração tem uma luta maior para travar. Que nós vamos combater agora esse racismo estrutural, porque a gente não aguenta mais. Porque todo dia, de 3 jovens que morrem, 2 são negros. Todo dia, 3 jovens que morrem. Os melhores empregos que tem na sociedade são para os brancos. Entendeu? Para os brancos e para os homens, porque as mulheres também são oprimidas. Todo dia alguém mata. Um machismo estrutural, que esse machismo ele destrói esse coração de sentimento de vida. Em alguns momentos eu até achava, será que a nossa raça humana, será que ela falhou? Falhou mesmo? Eu acredito que não. Nós podemos, acho que existe sonho e a gente pode lutar por isso. E eu quero agradecer aqui o canal, a oportunidade, essa é um pouco da minha história. Eu acredito que muitas pessoas passaram por coisas que eu passei também e venceram também. Muitos não conseguiram vencer. Mas é importante te lutar e falar para as pessoas, porque muitos não conseguiram chegar onde nós estamos. E nós temos que contar nossa história para inspirar, para que cada vez menos pessoas tenham seu sonho destruído. E é bom te acreditar nas pessoas, dar força. Tinha um amigo meu que ele falava assim mesmo, quando as pessoas tinham um sonho, ele falava, não vai dar certo. Chamar, poxa, ele falava assim, deixa de ser coveiros de sonhos. Ele falava, o que é isso? É uma pessoa que enterra o sonho das pessoas antes de nascer. Acontecer um coveiro, fica enterrando os sonhos. Nunca seja um coveiro dos seus próprios sonhos também. Acredita em você mesmo, que você é capaz de ser o primeiro passo para a gente vencer. A gente acreditar em si. E o caminho da luta sempre é longo. Mas se existe uma luta, existe uma valorização e você sabe a importância que isso tem. Sim, é isso aí. Então, reforçando, né, a palavra de início e final, a única forma de mudar a sua realidade é sabendo os seus direitos, exigindo que eles sejam cumpridos, exigindo dos políticos, né, e se metendo na política, porque não adianta você só se culpar, né, você tem que exigir também que essas políticas sejam aplicadas na sua comunidade, não só nas capitais, para as pessoas ricas, né? E estudando e sabendo seus direitos, você vai saber como exigir isso e mudar a sua realidade da sua família, da sua comunidade, né? E poder ter acesso mais do que o mínimo, né? Que é um tênis, um sapato, uma roupa, um transporte de qualidade e muitas outras coisas, né, Djavan? Eu agradeço demais a sua participação, Obrigado, dessa vez deu certo. E até mais, galera.